Aceitem, por favor. Estamos no texto PDF, página 86, com desejo de chegar até a 100. Se eu não me engano, a 103 é onde termina o PDF. Ou seja, se a gente andar esse tanto aí, a gente vai terminar bem rapidinho. Ah, Aí, mas hoje não dá para andar isso tudo não, né, Fábio? Hoje não dá não, né? não sei, vamos ver o nosso ritmo aí, né? Acho que né? Pode andar bastante, pode andar pouco, vamos sentindo, né? É, Uhum. no texto impresso, estamos no livro, né? No livro da Companhia das Letras, estamos na página 157. Vamos ver até onde chegamos, o que desenvolvemos. Vamos lá. Voltando um pouquinho, ele fala aqui, né, anterior, começou o novo reino da espiritualidade, em que ideias, lembranças e inferências se tornam determinantes em contraste com a atividade psíquica inferior, que abrangia as percepções imediatas dos órgãos sensoriais. Certamente uma das etapas mais importantes do caminho da hominização. Ele está fazendo um retorno quase que filogenético da questão do ser humano, pensando na dimensão da memória, como se organiza os pensamentos. Até lembro que falei no encontro anterior, esse movimento que ele faz meio que dialoga, não sei se propositalmente, mas me faz lembrar um pouco bastante, o texto do Ferenczi, chamado Thalassa, que é também um mecanismo de retorno embrionário à essência dos humanos, na sua ancestralidade mais animal, primordial. Então, ele está fazendo né, trazendo, o Freud, ele direto, o Freud, ele tem uma viagem minha, tá? Por conta e risco, né? Cuidado com as minhas viagens. Eu tenho a impressão que o Freud, às vezes, ele sofre de possessões, né? Ele é As possuído tuas por viagens entidades. são muito filosóficas, né? Oi? As, as tuas viagens são muito filosóficas. Se for filosófica, tá ótimo. O problema é quando elas forem baboseira mesmo, né? Mas assim, vamos Não, lá mas, que seja filosófico. mas não tem perigo não É, tem perigo dessa baboseira não. é. Então, eu tô. Vai tranquilo, Fábio. Vai Vamos lá, tranquilo né? aí, que a gente Até não tá aqui. imagina a minha, tu que já é um cara lá pra frente. Vamos Aham. viajando. Então, eu tenho para Não, minhas. eu nem me meto, fico calada, só escutando. Não, a ideia é a gente se meter se confundindo nas ideias, e daí a gente cria esse monstro coletivo que é os nossos ideais, a gente, né? O, o saber só é interessante quando é compartilhável, né? E é produzido, né? Mas nessa minha viagem, eu até estava com ele por aqui, não tô. Uma edição saiu bonita dele, que é uma das grandes influências do Freud, né? Eu acho que o Freud é Uhum. possuído, a minha teoria o Freud ele é possuído por entidades. Precisamos chamar aqui a galera das religiões, já que estamos na psicanálise e religião, das religiões afro, e pensar o Freud como um grande cavalo de santo. Ó, a loucura. Que é o seguinte, o Freud, ele é um grande cavalo de santo e ele é possuído por entidades. Ele é possuído pelo espírito, as entidades que mais frequentam o Freud. O Goethe, aparece muito Goethe na obra do Freud. Shakespeare. O Shakespeare, assim, direto, o Freud vai lá com os quatro pés no Shakespeare e você fala, você não sabe mais se é. Tem um crítico literário que é o Harold Bloom, que ele fala que o Freud não tinha complexo de Édipo, ele tinha complexo de Hamlet. E que o Hamlet era o pai do Freud. Isso é um crítico literário, Harold Bloom, né? Que quando fala de Freud, fala bem. Às vezes fala umas outras coisas meio complicadas aí, mas tem ele tem todo o estudo da cabala judaica, o Harold Bloom, umas coisas interessantes em alguns momentos. E eu também acho que aqui, esse momento aqui, é o momento que o Freud está possuído pelo espírito de Darwin. Se tem alguém que o Freud gosta, é do Darwin. Não, mas você fala, duas pessoas por Freud. É o Darwin e o. É o Darwin e o Shakespeare. Aí não tem erro. Darwin e Shakespeare é Freud. Você bate no liquidificador, né? Com um pouco de literatura, e dá o Freud, né?
E tu falando isso, Fábio, é E, interessante porque tem alguns cientistas que acusam o Darwin de pseudociência também, né? não, é que tem alguns cientistas que vão chegar logo, logo na seguinte conclusão: se não for a Pasternak, é pseudociência. Né? Assim, o nome dela tem que ser Natália Ciência, porque, né, a ciência é ela, né? Ela é a ciência, ela entrou no sentimento oceânico da cientificidade, ela se dilui, né? Isso aí. É o delírio, né? A Natália Pasternak, coitada, ela tá na beirada ali né? Do delírio, de uma dimensão psicótica. Ela precisa, não sei, precisa, enfim, né? Ela precisa cuidar mais dessa criança interior, porque ela não tá mais sabendo brincar, né? Acho que precisa saber brincar, né? Saber o que que é brincadeira e o que não é. E o Freud, ele. Não, porque o Darwin, a teoria do Darwin, ela não é experimentável, né? Como é que você vai pôr? Se eles falam que a ciência tem que ser randomizável, como é que você vai randomizar a origem das espécies? Não tem como, né? O cara que viajava num cachorro, né? Que era o Beagle, né? O Darwin viajando num cachorro, que era um navio Beagle, criou a ideia da diferença dos bichos, né? É delírio. Tá, e é ciência também, né? E aí? Não? Qual que é o limite disso? Vamos pensar, né? Vamos construir juntos. E aqui, esse movimento que a gente vê desde a leitura do encontro passado, me parece que é isso. É o Freud, uma vez que ele faz aquele movimento lá do ressentimento, do resgate, daquilo que ficou recalcado, que é o Moisés, blá, 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 aí ele vai para uma dimensão do embrionário, do embriológico, pegando um processo evolutivo, passando pela embriologia, né, sabe, protostômios, deuterostômios, filocordata, e indo toda uma explicação biológica. Eu, particularmente, você vai falar, como assim? Eu que adoro biologia. Falar a verdade? Eu sei que, né, eu vim da literatura, mas eu gosto de biologia demais. Eu acho o máximo, né? Mas óbvio que são, inclusive, recentemente a gente estava vendo, né? No, ele faz, o Freud gosta desse tipo de viagem, né? Ele vai para essa dimensão da viagem também no, naquele texto lá, fulcral, importante, que esses dias a gente trabalhou lá no Bergassi, lá, no Instituto Bergassi, com o Fabiano, né? O Além do princípio do prazer, né? O Além do princípio do prazer é engraçado como ele é dois textos. Você tem a impressão que você lê e ele resolveu tudo. E o texto estava resolvido. Aí ele fala: não, agora eu preciso entrar na ideia da construção da memória a partir de uma origem embrionária. E ele entra numa viagem que está entre o biológico e o neuronal. Que você fala, meu querido, por que que você foi para. Porque só dificulta as coisas, né? Mas é o esforço hercúleo do Freud. Ele não, e é bem da época dele, né? Ele precisa ancorar o que ele pensa num substrato biológico. O Freud, homem do próprio tempo, não admite olhar para a cultura de modo a que ela se epistemologicamente se organize por si só. Ele precisa que ela esteja ancorada na biologia. Então, a todo tempo há um esforço dele que se torna poético. Em que medida isso é comprovável? Não dou conta. Acho que muitas vezes não, mas acaba se tornando ensaístico, né? Eu acho curioso, por minha conta e risco essa análise, que toda vez que o Freud parte para o biológico, óbvio que ele está falando coisas que não dá para provar, porque afinal ele está vendo o caminho evolutivo da construção do sujeito, vai lá, ao longo dos seus processos, né, de seleção natural e tal. Quando ele faz isso, ele se torna literário, ele se torna ensaístico, né? Quanto mais biológico ele se torna, na prática, no final, mais literário ele se mostra, me parece. Não é a única forma literária do Freud, mas uma das expressões literárias dele é quando ele parte para ensaios de base biológica. É a impressão, é uma análise
Eu estou muito jovem na leitura do Freud, mas eu tenho essa impressão, né? Isto posto, continuemos. Há outro processo de época posterior que nos aparece de maneira bem mais palpável, sob a influência de fatores externos que não precisamos examinar aqui e que, em parte, também não são conhecidos suficientemente. Olha como ele joga com as hipóteses, não são conhecidos suficientemente. Ocorreu que a ordem social matriarcal foi substituída pela patriarcal, ao que se ligou, naturalmente, uma grande reviravolta das condições jurídicas existentes até então. Acredita-se perceber ainda o eco dessa revolução na Oresteia, de Ésquilo, também traduzido como Orestia, né? Aqui ele já tinha saído da questão biológica e está entrando nas organizações sociais, né? De como há uma evolução das organizações sociais de uma patriarcalidade indo para uma matriarcalidade, organização matriarcal, e depois essa organização matriarcal entrando em decadência, chegando novamente à substituição pela patriarcal. Quem tem estudos contemporâneos sobre isso é o nosso colega aqui, que muitas vezes aparece aqui na leitura e nos abrilhanta aqui, que é o Ronald, né? O Ronald conhece e já trouxe para gente no grupo do WhatsApp, principalmente, né? Vários momentos em que existe mesmo, né, esse trabalho etnológico, etnográfico de reconhecer sociedades que funcionaram em sistemas matriarcais ou até matrilineares também. Vale? E o Freud está especulando nessa dimensão aqui, né? E está citando a Aurestia do Ésquilo, né? Na obra do escritor das tragédias gregas, né? Da Aurestia, né? Mas essa mudança da mãe para o pai caracteriza, além disso, uma vitória da espiritualidade sobre a sensorialidade, ou seja, um avanço cultural, pois a maternidade é demonstrada pelo testemunho dos sentidos, enquanto a paternidade é uma suposição baseada numa inferência e numa premissa. Né? Trocando em miúdos de maneira bastante brincalhona, por que não dizer? O que que o Freud está dizendo? Olha, não existia o DNA do ratinho, né? Na época do construção das religiões. Então, o pai sempre é uma suposição, ainda mais em sociedades que, no geral, não eram sociedades monogâmicas, né? É sabido que, por exemplo, comunidades indígenas, por vezes, a mulher se deita com vários homens, inclusive, e atribui a paternidade a todos eles, né? Essa questão então, quando você vincula a ideia de sendo Deus Pai, você ganha, segundo Freud, né, em termos de subjetividade, porque a maternidade é comprovável. Você sabe de onde a criança veio, de que mãe vem, mas você nunca tem a comprovação exata de que pai vem, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Olha o Benjamin que mandou um recadinho aqui. Beleza, já vi. Mas essa mudança da mãe para o pai é uma vitória da espiritualidade sobre a sensorialidade, né? Pois a maternidade é demonstrada pelo testemunho dos sentidos, enquanto a paternidade é uma suposição baseada numa inferência e numa premissa. Tomar partido dessa forma, pondo o processo de pensamento acima da percepção dos sentidos, mostrou-se um passo prenhe de consequências. Eu até gostaria de pensar em que medida essa tradução deve ser exata. O Paulo César Souza é um grande tradutor do alemão, né? Traduz o Nietzsche e tal, né? Porque justamente o fato de ir para o homem gera consequências que estão prenhes, né? Estão grávidas, né? De consequências, né? Você usa uma alegoria de maternidade para falar de uma paternidade, né? Aqui, né? O prenhe, né? Interessante essa dimensão poética até, né? No texto. Talvez, possivelmente, acho que o Paulo César Souza não ia botar por graça. Eu acho que ia botar porque é poético o texto do Freud mesmo aqui, né? Em algum momento, entre os dois eventos mencionados, ocorreu o outro, que mostra a maior afinidade com aquele que investigamos na história da religião. O ser humano foi levado a reconhecer poderes espirituais, isto é, que não podem ser apreendidos pelos sentidos, especialmente pela visão, mas que geram efeitos inquestionáveis e até mesmo os poderosos. Se confiarmos na evidência da linguagem, foi o ar em movimento que proporcionou o modelo para a espiritualidade, pois o espírito toma seu nome do sopro de vento.
animus, espíritos, em hebraico, ruach, sopro. Isso significou igualmente a descoberta da alma como princípio espiritual do indivíduo humano. A alma, em grego também, em grego, né? Não é pneuma, né? Da onde tem Sim. o pneumático, né? E tu sabe que a alma, ela não, ela é uma coisa que eu não sei onde que eu vi mas parece que a alma não existe na Bíblia. É mesmo? Ela só ela, se você procurar, você não encontra a alma. Ela só é desenvolvida depois, se eu não me engano, ou por Sócrates ou por Platão, e depois ela é trazida para a igreja por Santo Agostinho. Uau! Eita, fazer uma consideração poética sacrílega aqui. Então, a Bíblia é desalmada, é isso mesmo? Olha É isso lá. mesmo. É, É. Olha lá, interessante, né? Faz o conceito de alma como pneuma é grego mesmo, né? Né? A ideia do sopro divino, né? aham. Se eu Será não que me não tem no engano, Gênesis sopro? Eu imaginava que teria, não. não, no Gênesis tem o Sopro, mas sopro não alma, né? É. que foi o sopro que gerou o ser humano a partir do barro, né? Uhum. Certo, olha só. Ele assoprou no barro e nasceu a vida. E aí que tá, esse sopro, você fala, mas então o sopro é pneuma, pneuma. Mas esse sopro aí é um sopro que tá em. Ele não é grego nesse momento, né? Quando é escrito, né? Ele é hebreu, né? E daí não tá vinculado à ideia de alma. Sopro é sopro mesmo, né? O sopro e a fusão de sopro com alma tá numa possibilidade do grego mesmo, né? Que é a ideia da construção da Bíblia enquanto um documento grego, do Heptateuco, tudo, né? Pô, legal. Massa, né? Massa. Isso significou igualmente a descoberta da alma como princípio espiritual do indivíduo humano. A observação também enxergou o ar em movimento na respiração do ser humano que cessa com a morte. Ainda hoje se diz que o moribundo expira. Eu gostaria de lembrar aqui que a ideia do movimento do ar, ela fica maravilhosa no famosíssimo sermão do Padre Vieira, né? Viesse do pó e ao pó voltarás, né? Ele fala o que que é a morte senão o pó parado e o que é a vida senão o pó em movimento, né? A diferença da morte e da vida é que a morte para enquanto a vida movimenta, né? Esse sermão é o da sexagésima, ou estou viajando? Não me lembro o nome do sermão do Padre Vieira, mas ele é sensacional, esse sermão. Vale a pena e tá bem nessa dimensão mesmo, né? A gente encontra na internet esse texto do Padre Encontro. Vieira. Encontra facilmente. Me lembra depois, eu posso até buscar e colocar, mas encontra facinho. É maravilhoso, os advogados adoram, porque usam muito o Padre Vieira para treinar retórica, porque o Padre Vieira é aquele sujeito que, se você encontrar o Padre Vieira no topo do pé e ele falar pula, você vai pular, porque o Padre Vieira dava nó em pingo d'água mesmo, né? Sendo a retórica, né? O cultismo e o gongorismo, né, de Padre Vieira do Barroco é brilhante, né? Então, aliás, acho que mais gongorismo e menos cultismo, se não me engano. Enfim, não me lembro dessas tópicas exatamente, mas vale bem a pena, vale bem a pena. Inclusive, e sobre essa questão. Gogorismo e o quê? Oi? Você falou gogorismo e o quê? Cultismo, que é o cultismo e conceptismo, né? Que era o QVD, também chamado, são tópicas do barroco, né? Da retórica barroca, né? Também chamados de conceptismo, como é que é? Conceptismo e cultismo, que são quevedismo e gongorismo, né? Que são sinônimos, né? Gongorismo é sinônimo de cultismo, eu acho, né? Ah, E tá. conceptismo de quevedismo. Conceptismo. É, De é, quê? que são e conceptismo por causa do conceptismo por causa do Quevedo, né? Que era o padre, que era o Quevedo, que não é o padre Quevedo, que é um outro Quevedo do Barroco, né? Que são as estruturas do Barroco de jogo de palavras e jogos de ideias,
né? Que eram as estruturas que organizavam a retórica barroca da época da Contra-Reforma, né? Pirações barrocas, mas que são altamente alicerçadas nesses jogos de tradução da Bíblia e tal, e que bom. O Freud, o barroco alemão, tá aí o Benjamin, o Walter Benjamin, não o nosso Benjamin, mas outro nosso Benjamin, o Walter, né? Que fala do barroco alemão, né? E o Freud, quando o Freud está brincando aqui de prenhe de consequências da transição do feminino para o masculino, sendo o masculino prenhe, ele está fazendo um jogo de ideias aqui que lembra o quiasmo barroco, né? Claro, o Freud é foda, né? A gente pode dizer que o Freud é foda. Goste, não goste. Eu acho que assim o Freud é uma formação geral de tudo quanto existe. Ele, eu acho, às vezes eu fico pensando, como é que deu tempo ele estudar tanto, ele ler tanto e ele escrever tanto, Também acho. Você vê, né? sabe como? Ele era uma pessoa que, ao contrário Hum. da gente, não vivia no Instagram. E se vivesse, não tinha escrevido e lido tanto, né? Mas eu acho que mesmo que tivesse o Instagram, com a sede que ele tinha de saber, É. que ele, como se diz assim, bebia em todas as fontes, Aham. ele não ia se render ao Instagram, não. É. Ou ele ia destruir o Instagram O da gente. Instagram, o Instagram para ele era estragado. É, e olha lá, tá vendo? É essa poética aí, é sobre isso. É exatamente. Ele estragava o Instagram. Era. É sobre isso, é sobre isso. É... Deus, Oi. Deus sabe a hora de cada pessoa viver, viu? Né? Então, e sobre essa questão da inspiração que ele falou aqui, também queria destacar, já deixar de ideia pra gente, tem um filme, eita, esqueci o nome do ator lá, é mó bom cara lá, enfim, mas vale a pena, tem um filme chamado 21 gramas, não vou, sobre expiração, essa ideia, né, da vida como inspiração, expiração, hashtag fica a dica, tem um filme chamado 21 gramas, vejam, não. Tem no, no YouTube ou tem aonde? Não sei, não sei, eu vi há muitos anos. Preciso rever, mas é muito bom. Vale muito a pena. Tá bom, a gente pesquisa, Eu também vou, tem que ter não. um trabalhinho, né? Não, vamos buscar, vamos buscar. Depois eu também procuro também. Me ajuda a lembrar das coisas que eu falo, que depois eu esqueço, mas 21 gramas. Legal. Fica a dica. É interessante, Fábio, também que ele, essa ideia que ele coloca ali, porque vê, abaixa um pouquinho mais para onde a gente. Aham. É, não, não, para cima, desculpa, Ah, sobe. não é. Sabe para onde a gente está? Naquele, aí, tomar partido dessa forma, pondo o processo dos pensamentos acima da percepção dos sentidos, né? Aí um pouquinho mais embaixo ele fala: o ser humano foi levado a reconhecer poderes espirituais, isso é que não podem ser aprendidos pelos sentidos. Então ele entra muito mais a espiritualidade na esfera do pensamento do que dos próprios sentidos, né? É. É, é como se. E é interessante porque eu fico pensando, né? Se a gente pensa que ele está tratando aqui de uma transformação, uma passagem da religiosidade, ou seja, da concepção de Deus mulher, né, para o Deus homem, né? E daí Uhum. ele mostra um processo de evolutivo, aí eu já fico imaginando, né, né, tá vendo? Machista, tal, né? Tá, mas ele não tá deixando isso valoroso porque o homem é melhor, não é isso. Ele fala, olha. Quando você pensa na criação da vida a partir da mulher, é legal, é maravilhoso, sensacional, mas como você vê esse nascimento, você tem um processo de religiosidade muito mais vinculado ao orgânico, que você vê a vida saindo da mulher. Show. Com o pai, você não sabe, a rigor, né? Se não tem um teste de DNA, você não sabe quem é o pai. Na época não tinha, nunca teve, há muito pouco tempo na humanidade tem. Todas as religiões são anteriores ao teste de DNA, então, logo, você não sabe quem é o pai. Então, a ideia da criação da vida, tendo como origem, como função, uma função paterna, implica justamente em sair do mundo orgânico material e ir para o mundo das ideias, das suposições. Então, você abre espaço para a ilação e para a razão.
Isso é uma vantagem? Mostrou-se uma vantagem a partir de nossa história, ou seja, não é um argumento meramente machista. Segundo ele, há uma função nessa troca, né? Poderia ser mulher, tá? Mas no caso, o fato de ser homem desmaterializa, descarnaliza a experiência e torna ela espiritual, porque afinal é calcada numa suposição. Tá aí uma ideia difícil de dizer que não é uma ideia válida. Ele tem um ponto, né? Gostem ou não gostem, ele tem um ponto, né? Achei sensacional isso, né? Aí fomos até a questão da inspiração, tal do sopro, né? E fizemos uma volta enorme. Que legal. Aí vem, com isso estava aberto para o ser humano o reino dos espíritos. E ele se dispunha a atribuir à alma que descobrira dentro de si a tudo mais da natureza. Olha que louco. Antes, em sendo Deus mulher, tudo é natureza, natureza mulher orgânico, fechou. Quando você joga para o homem, você vai para uma ideia de razão, de espírito, você projeta isso no homem, o homem enquanto idealização, e daí você devolve para a natureza, imprimindo à humanidade, né, essa ideia da espiritualidade da natureza. O mundo inteiro se tornou animado, ganhou alma, ganhou ânima. Que justiça seja feita é o nome feminino, né? O masculino é animus, né? Anima, né? E a ciência, que veio muito depois, teve bastante trabalho para novamente tirar a ânima, alma, de uma parte do mundo. Ainda hoje não terminou essa tarefa. Olha lá, em 3 linhas de Freud tem mais epistemologia que no livrinho de Pasternak e Carlos Orsi. Olha que delícia, né? Tem mais estrutura da ciência em 3 linhas do Freud que na obra inteira da Pasternak. É, você fala isso porque você não leu? Eu li e é um livro horroroso. Eu li, comprei no Kindle, horroroso. O livro vai falar de ciência e não discute epistemologia, mas então o que você está falando, meu filho? Ai, que loucura, né? Com a proibição mosaica, Deus foi elevado a um nível mais alto de intelectualidade. Abriu-se o caminho para outras mudanças na concepção de Deus, que ainda abordaremos. Mas primeiro devemos nos ocupar de outro efeito dessa interdição. Todos esses avanços na intelectualidade têm a consequência de aumentar o amor próprio do indivíduo, de torná-lo orgulhoso, de modo que se sente superior aos demais, que permaneceram presos à sensorialidade. Sabemos que Moisés transmitiu aos judeus o exaltado sentimento de ser um povo eleito, com a desmaterialização do Deus. Foi acrescentado algo novo e precioso ao patrimônio oculto do povo. Os judeus conservaram o pendor por interesses intelectuais. A desgraça política da nação lhes ensinou a apreciar o valor do único bem que lhes restara, sua literatura. Vou ter que dizer que ele tem um ponto. Já disse aqui, vou dizer de novo, tem um livro sensacional de um crítico literário chamado Eric Auerbach, que se chama Mimese. Nesse livro, o Auerbach ele vai percorrer toda a Como é o literatura. nome do livro? Se chama Mimese. Escreve, é Mimesis ou Mimese. Ele está onde aqui, né? Eu estou vendo ele daqui. E eu vou pegar ele para não falar besteira, quer ver? Opa, tá do outro lado. Estão achando que a biblioteca é só aqui atrás? Não é, não. Era 360. Ora, bolas, está aqui. Se a gente não tiver esse livro em casa, não pode ser chamado de teórico da literatura. Simples assim. Eric Auerbach, Mimesis. Esse livro aqui, o Auerbach escreve refugiado da Segunda Guerra Mundial, blá, 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 né? E o Auerbach, ele faz o quê? Ele começa esse livro justamente com um capítulo chamado A Cicatriz de Ulisses. Primeiro capítulo. E o que que esse livro vai fazer? Ele vai percorrer toda a literatura ocidental, toda a literatura ocidental, da Bíblia e da Grécia, chegando até, como chama? Virginia Woolf, até os contemporâneos do século XX.
E o que que ele vai falar? Ele vai falar que é o seguinte: olha, ele vai pegar trechos de obras literárias ocidentais e vai falar: olha, os modos de narrar da literatura ocidental se baseiam em duas, em uma ambivalência. Se de um lado você tem a, o estilo lacunar de Homero, e daí a cicatriz do Ulisses, por causa da Odisseia, de um lado o estilo lacunar de Homero, do outro o estilo linear, contínuo do Antigo Testamento, né? Não, minto. O estilo linear do Homero e o lacunar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um tipo de narrativa, e daí a Bíblia, né? Que é parte, né? Traduzida, elaborada como Bíblia, né? A judaica para a Bíblia, que você tem os judeus e os hebreus, né, o Antigo Testamento, cria um modo de narrar que é lacunar, que pula pedaços e que leva o leitor a preencher o espaço vazio com sua própria imaginação. Ele fala daquele episódio do anjo lá, qualquer do anjo que o anjo que fala para o cara matar o filho, aí o cara vai lá para matar o filho e fala: Não, não, pode parar, Deus não quer isso não, deixa para lá esse episódio aí. Ele mostra que quando é contado no Antigo Testamento, esse episódio ele não é contado contínuo, ele é contado lacunar, de modo que você preenche com sua imaginação pedaços e por isso ele dá conta. Já o modo grego de narrar, não. Ele é completamente linear, ele conta cada detalhe da história, porque ele precisa preservar uma tradição. Ele vê na moralidade e tal. Então, os judeus têm um tipo de literatura, os hebreus aqui, eles inscrevem um tipo de literatura, e aí não é o Freud que está falando, sou eu, a partir do Auerbach, né? Que é uma literatura lacunar e que precisa de uma interpretação viva do leitor. Tanto que é assim que funciona a Torá e as suas leituras possíveis a partir da Cabala, né? É a partir da chave da Cabala que o leitor vai pondo interpretações e religando os sentidos do texto, né? Esse processo, segundo Freud, vem da transposição de uma matrilinearidade ou de uma versão feminina de Deus para uma versão masculina, porque descarnaliza e torna menos orgânico e material a concepção da criação do Deus. É um bom argumento. E eu acho um ótimo argumento. Logo após a destruição do Templo de Jerusalém por Tito, o rabino Yochanan ben Zakkai solicitou permissão para abrir a primeira escola da Torá em Yabne. Dali em diante foram as Sagradas Escrituras e o empenho intelectual a elas dedicado que mantiveram unido o povo disperso. Tudo isso é geralmente conhecido e aceito. Eu quis apenas acrescentar que esse desenvolvimento, característico da natureza judaica, foi iniciado pela proibição mosaica de adorar Deus sobre forma visível. Uma vez que não pode ter uma imagem, você precisa da compreensão intelectual, você não pode prescindir do literário, e daí você cria uma religião intelectual, intelectualizante. E mais a nível de pensamento do que de sentido, né? Do que de Uhum. percepção. Uhum. Sim, né? É preciso sentir com a razão, né? Né? Um argumento interessantíssimo, né? Tanto que daí é muito comum os judeus falarem, né? Por exemplo, que você pode ser judeu até ser ateu, né? Que a questão para o judeu está muito mais vinculada à leitura da Torá e do texto sagrado como um lugar de reflexão do que necessariamente como aceitação de uma divindade, de um mito. Muito pelo contrário, que vem da discordância. Inclusive, por exemplo, é sabido na questão atualíssima de Israel agora na luta da questão palestina e tal, por exemplo, existem várias vozes judaicas que se opõem ao governo de Israel. Por exemplo, quem aqui conhece no Brasil o canal Opera Mundi do Breno Altman, né? O Breno Altman é um profundo e radical crítico da política violenta, genocida de Israel. Entretanto, o Breno Altman é judeu, né? E ele dentro falou: não, eu estou criticando de dentro porque estão opondo a política sionista de Israel, blá blá blá. Ou seja, né? O que é essa dimensão? E tem um episódio dele famoso, recente, obviamente,
que ele vai num centro judaico e os judeus chamam ele para ele falar e ele tem um debate com os defensores de Israel e eles se escutam. Como é o Interessante. nome do canal, Fábio? Opera Mundi, gosto bastante, é um de um jornalista chamado Breno Altman, o Opera Mundi. E ele é muito E, e, interessante, porque ele chama e divergência para Fábio, falar mesmo. Oi. Fábio, nessa sabatina que fazem com ele dentro do templo, dentro desses judeus, como é que ele se sai lá? Eu acho que ele se sai muito bem, viu? Ele não recua, viu? Ele defende os argumentos dele, da questão da questão da formação do Estado sionista. Ele tem argumentos. Não é minha Corajoso, hein? especialidade, mas assim, Ixi, olha, os argumentos dele são imbatíveis. Bom, eu tô totalmente na causa da defesa dos palestinos, o que não significa dizer que legal que eles tenham tacado bomba em Israel. Não é isso. É justamente lembrar que, olha, a política de Israel, né, os palestinos não dá, né? Ponto. Não é aceitável, não é humanamente viável. Né? Concordo com esse posicionamento, mas o modo do Breno articular e mostrar como é uma organização, segundo ele, o Estado não é os judeus, né? Não é antissemita, muito pelo contrário, ele é o judeu, né? O Estado de Israel, segundo ele, se organiza, é o argumento do Breno, se organiza de modo a criar uma política colonialista. A ideia do Altman, tá? Judeu, até mesmo, dentro do até mesmo, judaísmo. até mesmo porque a gente vê que existem alguns interesses que não são só espirituais ali, né? Não, Israel, não. ele tem o interesse de expandir, Sim, sim. né? Interessante como isso perpassa a dimensão de, do judaísmo e sai da dimensão religiosa justamente por quê? Porque, como coloca o Freud, sendo uma religião que se permite uma intelectualidade, ela cria uma postura de debate acadêmico, vamos dizer. Talvez o judaísmo seja a primeira religião acadêmica, né, da história. E é um ponto mesmo, né? Acho que, né, isso faz dela melhor? Não, faz dela com as características próprias, né? A preeminência que os esforços intelectuais tiveram na vida do povo judeu por cerca de 2.000 anos produziu efeito naturalmente, ajudou a conter a brutalidade e a inclinação à violência que costumam surgir quando o desenvolvimento da força muscular é o ideal do povo. O cultivo harmonioso, tanto das atividades espirituais como físicas, tal como os gregos o alcançaram, foi negado ao povo judeu. Ante o dilema, ao menos se decidiram pelo que tinha maior valor. Né? O Freud está opinando mesmo o maior valor é o valor intelectual. D. Renúncia institucional. Não é evidente, nem facilmente compreensível, porque um avanço na espiritualidade, a subordinação da sensorialidade, elevaria a consciência de si, de uma pessoa ou de um povo. Isso parece pressupor um determinado critério de valores e outra pessoa ou instância que o aplique. Para uma explicação, voltemos-nos para um caso análogo da psicologia do indivíduo, caso que chegamos a entender. Se numa criatura humana o id, né, o isso, né, uma outra tradução possível, faz uma exigência instintual de natureza erótica ou agressiva, a coisa mais simples e mais natural é que o eu, que tem à disposição os aparelhos intelectual e muscular, satisfaça essa demanda por meio de uma ação. Tal satisfação do instinto é sentida como prazer pelo eu, assim como a não satisfação seria indubitavelmente fonte de desprazer. Ora, estamos no além do princípio do prazer aqui também, roçando aqui, né? Ora, pode suceder que o eu, né, o ego, o eu, se abstenha da satisfação instintual em consideração a obstáculos externos, a saber, quando vê que a ação em causa produziria um sério perigo para si mesmo. Uma desistência assim da satisfação, uma renúncia instintual por causa do impedimento externo, ou, como dizemos, em obediência ao princípio da realidade, não é jamais prazerosa. A renúncia instintual teria, por consequência, uma duradoura tensão desprazerosa, se não fosse possível diminuir a própria intensidade do instinto mediante deslocamentos de energia. Mas a renúncia instintual também pode ser obtida por outras razões, que justificadamente chamamos internas.
No curso do desenvolvimento individual, uma parte dos poderes inibidores do mundo externo é interiorizada. Forma-se no eu uma instância que, observando, criticando e proibindo, se contrapõe ao resto. A essa nova instância denominamos super-eu, né? Também chamado de super-ego. E aqui a tradução está joinha. A partir de então, o eu, antes de dar início às satisfações instintuais requeridas pelo id, precisa considerar não só os perigos do mundo externo, mas também as objeções do supereu, e terá tanto mais motivos para se abster da satisfação instintual. Porém, enquanto a renúncia instintual por razões externas é apenas prazerosa, aquela por razões internas, por obediência ao supereu, tem efeito econômico diverso, além da inevitável sequela de desprazer. Né? Estamos aqui nas beiras, né, da ideia do recalque, né? Ela proporciona ao eu também um ganho de prazer, uma satisfação substitutiva, digamos, um ganho secundário. O eu se sente elevado, fica orgulhoso da renúncia instintual, como de um ato valioso. Acreditamos compreender o mecanismo desse ganho de prazer. O supereu é o sucessor representante dos pais e educadores, que vigiaram as ações do indivíduo em seus primeiros anos de vida. Ele continua as funções deles quase sem alteração, mantém o eu em contínua dependência, exerce pressão ininterrupta sobre ele. Se aqui a gente der um pulo, os pais, os educadores, entenda a escola, se você der mais um passo e pensar no Estado, aí você entrou na teoria sociológica do Norbert Elias, chamada o processo civilizador. Ô louco, Norbert Elias usa o Freud para explicar a transformação, o desenvolvimento dos estados modernos do Ocidente? Sim, sim. Norbert Elias é um freudiano, é um sociólogo freudiano que pega esse conceito, né, e eleva como um estado superegóico porque ele normatiza e contém as pulsões, né, no caso, no final da Idade Média, né? Por exemplo, tomando para si o monopólio da violência. Você não pode andar armado. Quando você libera a arma para todo mundo, o que que você faz? Estado de barbárie. Por que que você quer um estado de barbárie? Bolsonaro não estudou ele, viu? Foi você que disse, dona Francisca. Eu estava aqui não dizendo, mas já que a senhora disse, vou ter que dizer. O que que um fascista quer quando divulga a arma assim? Ele quer um estado de caos. Ora, bolas, é óbvio, o caos interessa, porque ele governa pelos instintos e não pela razão. Muito obrigado, dona Francisca. A senhora adiantou a questão. Era sobre isso, exatamente. Mas é porque é o que vem à tona na cabeça da gente quando se trata de um assunto desse. É o que Eu, a gente eu, viveu há 4 anos atrás. eu tava provocando, eu gostei da sua resposta. É isso aí, é exatamente isso aí. O supereu é o sucessor representante dos pais, educadores que vigiaram as ações do indivíduo em seus primeiros anos de vida. Ele continua as funções deles quase sem alteração. Mantém o eu em contínua dependência, exerce pressão ininterrupta sobre ele. Assim como na infância, o eu teme arriscar o amor do seu senhor, sente o reconhecimento deste como libertação e satisfação, e suas recriminações como remorsos. Quando o eu faz ao super-eu um sacrifício de uma renúncia instintual, espera como recompensa ser mais amado por ele. A consciência de merecer esse amor é sentida como orgulho. Na época em que a autoridade ainda não estava interiorizada como o supereu, a relação entre a ameaça da perda do amor e a exigência instintual podia ser a mesma. Havia um sentimento de segurança e satisfação quando, por amor aos pais, fazia-se uma renúncia instintual. Mas esse sentimento bom só podia assumir o caráter peculiarmente narcísico do orgulho depois que a própria autoridade se tornou parte do eu. Ah, né? O eu incorpora a autoridade dos pais, a formação do superego. É, é a introjeção do pai, né? Ah, o Né? tio Lacan com o nome do pai, a gente tá, né, nessa dimensão aí, né? O que nos traz esse esclarecimento da satisfação pela renúncia instintual para a compreensão dos processos
que queremos estudar a elevação da consciência de si quando há avanços na intelectualidade? Muito pouco, aparentemente. As circunstâncias são muito diferentes. Não se trata de uma renúncia instintual e não há uma segunda pessoa ou instância pela qual se faz o sacrifício. Quanto à segunda afirmação, logo hesitamos. Pode-se dizer que o grande homem é justamente a autoridade pela qual se realiza o feito, e dado que o próprio grande homem produz efeito, graças à semelhança com o Pai, não é de admirar que lhe caiba o papel de super-eu na psicologia das massas. Psicologia das Massas e Análise do Eu, outro livro que está na nossa pilha de urgente aqui, que articula, né, com Moisés Monteísmo, junto com Totem Tabu, etc, né? E que a nossa colega Francisca aqui já adiantou o lado, aqui falando, ó, temos a nossa história recente aí, Que ela explica, né? Essa história explicou, recente. né? Não, a psicologia das massas explica Muito bem, e essa continua história recente explicando. que a gente viveu, né? A nossa esquerda, por exemplo, precisa acordar no sentido de pensar, nossa, teve uma grande vitória da esquerda, como é que pode? As pessoas de baixa classe estão oprimidas, votando na direita, como é que pode o oprimido votar com o opressor? Psicologia das massas, análise do eu, por favor, né? Entender, porque, olha, não culpa a galera não, porque, né, entenda, né? Tem um monte de dinheiro rolando aí, as pessoas querem adiantar o seu lado, numa dessa as pessoas vão sair de uma dimensão mais intelectualizada e vão para um pragmatismo em busca de salvação. Vão conseguir salvar? Claro que não, porque né, os líderes totalitários não estão querendo salvar ninguém, estão querendo salvar a si mesmo. Uhum. O, E justamente essa questão do ego, né, Fábio, que estava é, formada ali, de uma certa forma, recalcando todos aqueles instintos, aí quando chega esse líder, que é aquele que se identifica toda essa questão agressiva, o uhum. superego se enfraquece. Vocês viram lá o rapaz agora que está pedindo anistia para o presidente da República? Viram que Vi. interessante? Olha como ele era todo bandida. Agora virou cachorrinho, virou tchutchuca. Olha só. Antes era tigrão, virou tchutchuca. Olha lá. Perdeu o falo, meu querido. Como é que aconteceu? Olha lá. Uhum. Agora tá indo na mão de outros, né? Quem vai ser o herdeiro, né? Olha lá. Procurando líderes, né? De novo. Vocês estão procurando identificação de novo, mais uma vez. Conte-me mais. Isso valeria também para o homem Moisés na relação com o povo judeu. Mas no outro ponto não há verdadeira analogia. O avanço na espiritualidade equivale a se decidir contra a percepção sensorial direta, em favor dos assim chamados processos intelectuais superiores, ou seja, lembranças, reflexões, inferências, a determinar, por exemplo, que a paternidade é mais importante que a maternidade, embora não seja, como esta, verificável pelo testemunho dos sentidos, e por isso o filho deve ter o nome do pai e receber a sua herança. Olha que legal, se a gente entender com calma, a gente vai ver que nós temos um Freud feminista aqui. A paternidade é mais frágil, por isso precisa ser exaltada. A exaltação da paternidade pela patrilinearidade e o menino herdar, o menino herdar o nome do pai, é porque o lugar do pai é mais frágil e por isso precisa ser afirmado. Porque o lugar da mãe é óbvio. E Jesus, quando surge, ele surge como uma espécie de um sem-pai, né? Não no japonês, senpai, mas do sem paternidade, né? Porque era Jesus Abba, né? Abbas Maria. Diferente, por exemplo, do outro criminoso lá que foi julgado, né? Bar Abbas, é o filho de Bar, né? Barrabás, Bar Abbas. Jesus era Jesus Abbas Maria, é o filho de Maria. Ele não era filho, ele era um bastardo, não tinha um pai. Ele tem um pai que o adota depois, nesses termos, né? Então é esse que vai ser o sacrificado, né? E É tem... o pai que adota e que é um senhor pai, né? Sim, não, sim, 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 sim. Daí você tem toda uma é preciso restituir o pai, etc. Tem toda uma função. Eu acho que não sei se o Freud vai entrar aqui. Talvez ele fique na dimensão do Moisés, né? Até porque a questão é o judaísmo e não o cristianismo.
Mas nesses termos há uma reposição do mito aí, né? Segundo o Freud aqui mesmo, né? Não tem Jesus porque o Moisés é o sacrificado aqui, né? O Moisés é esse primeiro Messias nesses termos, né? Que é o que unifica, né? Ou afirmar que nosso Deus é maior e mais poderoso, embora seja invisível, como o vento e a alma. A rejeição de uma exigência institucional sexual ou agressiva parece ser algo muito diferente. Além disso, em vários avanços da intelectualidade, na vitória do patriarcado, por exemplo, não é possível apontar a autoridade que fornece a medida para o que deve ser considerado superior. Não pode ser o pai nesse caso, pois somente o avanço o eleva à condição de autoridade. Assim, vemos-nos ante o fenômeno de que, no desenvolvimento da humanidade, a sensorialidade foi gradualmente sobrepujada pela intelectualidade, e os seres humanos se sentiram orgulhosos e elevados por cada um desses avanços. Mas não sabemos dizer por que devia ser assim. Depois ocorreu ainda que a própria intelectualidade foi sobrepujada pelo misterioso fenômeno emocional da crença. É o famoso credo quia absurdum. É porque é absurdo que creio, né? Esse é, né? E mais uma vez, quem alcançou fazê-lo também o vê como uma realização superior. Talvez o elemento comum a essas duas situações psicológicas seja outra coisa. Talvez o ser humano simplesmente declare como superior o que é mais difícil. E seu orgulho seja apenas o narcisismo exacerbado pela consciência de uma dificuldade superada. Certamente, estas são considerações pouco fecundas, e pode-se pensar que não têm relação alguma com a nossa investigação do que determinou o caráter do povo judeu. Isso seria apenas algo vantajoso para nós, mas uma certa afinidade com o nosso problema já se revela por um fato que nos ocupará depois. A religião que teve início com a proibição de fazer uma imagem de Deus evolui cada vez mais ao longo dos séculos para uma religião das renúncias instituais. Com o Santo Agostinho, por exemplo, o pecado do sexo, né? O grande colocador do pecado do sexo é o Santo Agostinho. Eu tenho até uma piadinha que eu costumo dizer que só existe sex shops no Ocidente porque surgiu o Santo Agostinho, né? Quando Agostinho falou sexo ao pecado, falou, oba, vamos vender pecado. Aí surge as sex shops, né? Ou seja, só existe o movimento punk que nasce dos Sex Pistols, que nasce numa sex shops, porque teve Santo Agostinho, né? Delírio? Claro, mas é legal brincar desse jeito, né? A religião que teve início com a proibição de fazer uma imagem. É aqui que eu parei? Não terminou o caráter para o judeu. Seria pergunta, nosso problema já. Aqui não, da liberdade sexual. Mas Deus é inteiramente removido da sexualidade e elevado ao ideal da perfeição ética. Ética, porém, é restrição dos instintos. Os profetas não se cansam de advertir que Deus não requer do seu povo senão uma vida justa e virtuosa, ou seja, abstenção de todas as satisfações instintuais, que ainda são condenadas como viciosas por nossa moral de hoje. Até mesmo a exigência de acreditar nele parece ficar em segundo plano diante da seriedade dessas exigências éticas. Assim, a renúncia instintual parece ter um papel eminente na religião, embora não sobressaia nela desde o início. Aqui é oportuna uma observação para prevenir o mal-entendido. Pode parecer que a renúncia instintual é a ética e a ética nela fundamentada não são parte do conteúdo essencial da religião, mas no tocante à Gênese estão intimamente ligadas a ela. O totemismo, a primeira forma de religião que conhecemos, inclui como elementos indispensáveis do sistema certo número de mandamentos e proibições, que naturalmente não tem outro significado senão o de renúncias instintuais. A adoração do totem, que contém a proibição de feri-lo ou matá-lo, a exogamia, ou seja, a renúncia às mães e irmãs da horda, apaixonadamente cobiçadas, a concessão de direitos iguais a todos os membros da aliança de irmãos, ou seja, a restrição da tendência à rivalidade violenta entre eles. Nessas determinações, é preciso enxergar os primórdios de uma ordenação moral
e social. Não nos escapa que nelas se acham duas motivações diferentes. As duas primeiras proibições se alinham com o pai que foi eliminado, como que dão prosseguimento à sua vontade. O terceiro mandamento, sobre a igualdade de direitos dos irmãos, não considera a vontade do pai. Justifica-se invocando a necessidade de considerar de forma duradoura a nova ordem surgida após a eliminação do pai. De outro modo, seria inevitável a recaída no estado anterior. Nesse ponto, os mandamentos sociais divergem dos outros, que podemos dizer nascem diretamente das relações religiosas. No desenvolvimento abreviado do indivíduo humano, se repete a parte essencial desse processo. Também nisso é a autoridade dos pais, essencialmente a do pai, sem limites, que ameaça com o poder de punir, que exorta a criança a fazer renúncias instintuais, que estabelece o que lhe é permitido ou proibido. Mais tarde, quando a sociedade e o supereu tomam o lugar dos pais, passa a ser chamado bom e mal, virtuoso ou vicioso, o que na criança era bem comportado e mal criado, mas é sempre a mesma coisa, a renúncia instintual sob a pressão da autoridade que substitui e dá prosseguimento ao pai. Essas percepções se veem aprofundadas quando examinamos o singular conceito de sacralidade, o que nos parece propriamente sagrado, distinguindo-se de outras coisas que estimamos e reconhecemos como importantes e significativas. Por um lado, é inequívoca a relação entre sagrado e religioso e até enfatizada com insistência. Tudo que é religioso é sagrado. Constitui o âmago da sacralidade. Por outro lado, nosso julgamento é perturbado pelas inúmeras tentativas de reivindicar sacralidade para muitas outras coisas. Pessoas, instituições, funções que pouco têm a ver com a religião. Tais esforços servem a tendências óbvias. Vejamos, em primeiro lugar, o caráter proibitivo que se liga tão firmemente ao sagrado. Este é claramente algo que não se pode tocar. Uma interdição sagrada possui um tom afetivo muito forte, mas é desprovida de fundamentação racional na verdade. Por quê? Por exemplo, cometer incesto com a filha ou a irmã deve ser um crime especialmente grave, muito pior que qualquer outra relação sexual. Se perguntarmos pelo motivo, certamente nos responderão que todos os nossos sentimentos se opõem a tal coisa. Mas isso quer dizer apenas que a proibição é considerada óbvia, que não sabemos fundamentá-la. É fácil demonstrar a invalidez dessa explicação, o que supostamente magoa nossos mais sagrados sentimentos era costume geral, quase diríamos um uso sagrado. Nas famílias reinantes dos antigos egípcios e outros povos, era tido como evidente que a irmã fosse para o faraó a primeira e mais nobre mulher, e os sucessores tardios dos faraós, os Ptolomeus gregos, não hesitariam em seguir esse modelo. Assim, impõe-se-nos a percepção de que o incesto entre irmão e irmã, no caso, era uma prerrogativa interdita aos mortais comuns, guardada para os reis, que representavam os deuses, da mesma forma que no mundo dos mitos gregos e germânicos não causavam espécie tais relações incestuosas. É lícito supor que a angustiada insistência na igualdade de nascimento em nossa alta aristocracia constitui ainda um resíduo desse antigo privilégio, e é possível constatar que, graças às uniões consanguíneas feitas ao longo de gerações nas mais altas camadas sociais, a Europa atual é regida por membros de apenas duas famílias. Olha se não é o Freud explicando concentração de renda e genealogia, eu não sei o que mais é. Ele está falando de endogamia. E é, né, gente? E assim, é. E é interessante, né, Fábio, também, como ele coloca a situação que permeia, né, essa questão do pensamento religioso acima das percepções, dos sentidos, no sentido de que isso daí influi em tudo, né? Ele entra nas instituições, ele entra na sociedade,
de forma geral, e ao ponto de dividir essa, de ser muito difícil dividir isso do nosso dia a dia, né? Ou seja, a busca de um Estado laico, parece que está tudo de uma certa forma contaminado já por essa cultura do pensamento, dessas ideias, né? Que são ideias além dos sentidos, né? É, incrível. Ele falou lá atrás isso, né? Eu achei muito interessante. E é uma coisa que a gente luta hoje, né? Muito para ter várias religiões que sejam aceitas, para Ah. se aceitar as pessoas que não têm religião, não colocar essas questões sexuais acima de questões do dia a dia, da civilização, né? Mas parece que está tudo muito pregnado, né? E se a gente for pensar, olha que loucura, talvez uma base estrutural religiosa, uma espécie de religiosidade laica, por exemplo, na Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa teve que cortar a cabeça do rei. Né? Então, assim, ela tem que derramar, porque o rei é o representante de Deus. Então você não pode. Por que que você não tira o rei do trono? Não. Você precisa matar o rei. E quando você coroa o outro imperador, é o imperador burguês, que é Napoleão. Napoleão não gera uma dinastia. Não há sangue real na coroação de Napoleão. Você precisa da ideia de um rei, desse charme. E lembrando que a palavra charme está vinculada a feitiço, né? Você precisa de um charme de um rei, mas um rei que seja burguês. Burguês ao ponto de, no Palácio de Notre-Dame, ter a cara de pau de pegar a coroa do Papa e botar na própria cabeça. Falando, aqui que o rei sou eu. Né? Porque você precisa derramar o sangue do rei, porque eu não me lembro qual é o texto no curso de história a gente lê milhões de coisas sobre a Revolução Francesa, né? Devora tudo a Revolução Francesa. Eu acho que é o Robert Darnton, que tem um livro interessantíssimo sobre a Revolução Francesa, chamado, como é que é? Os livros proibidos da época da Revolução Francesa, que ele explica a Revolução Francesa a partir da literatura pornográfica que rola na Revolução Francesa, inclusive Sade, né? E é muito louco como essa dimensão da sacralidade. É preciso destruir a sacralidade do rei. Por isso que ele precisa ser morto. Ele não pode mais ser sagrado. Ninguém pode ser sagrado. E o incesto, ele é permitido. A nobreza que existe até o século XVIII, século XIX, a nobreza, ela é completamente incestuosa. Sempre foi. O jogo das famílias de nobreza, tem amigos historiadores que explicam toda a história da Europa por casamento. Os caras começam quase na Idade Média e vai até o contemporâneo explicando o casamento, entendeu? E todas aquelas tretas que a gente vê agora da família inglesa, porque não sei que, nem sei nem os nomes lá, da princesa que não é, ela é plebeia, que já começou o rolo lá atrás com a Lady Di, por exemplo, né? Porque ela era nobre, mas não era suficiente. Por quê? Porque os caras querem casamento endogâmico. Eles têm casos noticiados em famílias nobrezas inclusive de problemas de doenças genéticas por conta da falta de variabilidade genética. Porque, vamos ser realistas, né? Se existe um fortalecimento de raça, é o viralatismo. Viva os vira-lata como raça superior, porque eles têm cruzamento, tem crossing over, meu querido, é questão genética, né? Fica cruzamento entre membros da mesma família, começa a ter doenças de problema genético, né? De dimensão genética. Já que tu está falando de vira-latas, a formação de todas as raças, inclusive de raças funcionais, só podem existir a partir de cruzamento de raças muito distintas, né? De Sim, sangues distintos, é, de funcionalidade, de cachorros ali. Se for só uma, a gente não chega nos objetivos que a gente quer, né? exatamente. Com O cachorro. viralatismo é a única ética possível. Não esse vira-lata subserviente, mas um vira-lata altivo, né? É a caramelização do ser humano. O ser humano tem que se tornar um grande vira-lata caramelo. Aí a coisa vai bem, né? Né? Agora olha que louco, ele fala aqui que é uma luta de classes aqui, né? Uma classe
que funciona pelo incesto, pela incestualidade, inclusive pela concentração de renda, para concentrar bens, estado, poder, né? Enquanto você tem uma classe plebeia em que é colocada a proibição do incesto. Com a Francesa, o que você tem? Essa lógica burguesa, entenda, plebeia, como ética para a construção das nações. É preciso que o lugar da nação não seja mais o lugar do sagrado, e que esse sagrado possa ser o lugar do plebeu. Daí quem está no núcleo dessa questão? Marquês de Sade, que com filosofia na alcova, pela putaria profana, dessacraliza, né, e reorganiza essa lógica, né? Doido, né? O Freud é uma ferramenta e tanto, né? O Freud é uma ferramenta e tanto. Vou ler mais um pouquinho, a gente encerra, né? Porque, assim, não foi como a gente queria, mas rendeu um monte de debate, né? A referência ao incesto entre deuses, reis e heróis também ajuda a lidar com outra tentativa de explicar biologicamente o horror ao incesto, que o relaciona a um obscuro saber sobre os danos da união consanguínea. Mas não é certo que exista o perigo desses danos, e menos ainda que os primitivos o tenham conhecido e a ele reagido. A incerteza em determinar os graus de parentesco permitidos e proibidos tampouco depõe em favor da hipótese de um sentimento natural como primeiro fundamento para o horror ao incesto. Nossa construção da pré-história implica outra explicação. E nós vamos deixar para o próximo encontro, né? Eu vou anotar aqui PDF, página 91. Falando em sexta aí, e eu aqui calado esperando poder entrar. Não, Chegou sempre essa pode. semana, mas eu tenho que respeitar a fala do outro, né? É, Che- diga. Chegou essa semana para mim uma moça bem jovem, com 30 e poucos anos, com um problema de que o pai estava comprando calcinha vermelha para ela, querendo ficar com ela, dizendo a ela como era que ia fazer. Essa moça chegou desesperada. Foi preciso os irmãos entrarem para barrar este pai, botar ele para outro estado, para poder ela e a mãe dela viverem em paz. Boletim de ocorrência, né? Boletim de ocorrência, ela fez. Tem que fazer mesmo. Ela Sim. fez, e assim, ela casou, ela agora está casada, e ela acha que esse pai não vai voltar. Simplesmente ela acha, mas a vontade dele é de retornar para continuar a investida. É terrível, né? Mas É. a gente tem até para isso tem Código Penal, né? Sim. Sim, É? sim. O incesto é crime, não é isso? Nossa, É, é, é é, criminalizado? eu sei que é um dos três, né, eu não me lembro qual é a obra, mas onde o Freud fala que as três situações que atrasam o processo civilizatório são o incesto, o canibalismo e o assassinato, né? O É. assassinato é mais tolerável, mas o incesto Eu não sei é um dizer atraso muito grande. juridicamente até que ponto isso é o que de qualquer forma tá o problema, porque assim, bom, ela não é menor de idade, né? Quando é menor de idade, tá fácil, porque você tem abuso de menor, tem várias questões, né? E até a questão, aí que tá também a pedofilia. Lembrando que pedofilia também não é crime. O que é crime é abuso de menor, né? Agora, de qualquer Mas modo, pedofilia não é abuso de menor, não, Fábio? a rigor não. A pedofilia, isso lá no código, no CID-10, lá no catálogo de doenças lá, saindo um pouco até da psicanálise, indo para a questão mais médica, né? A pedofilia é uma parafilia, né? Considerada uma parafilia, e ela, vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra de modo muito livre, mas vamos colocar como uma espécie de
um transtorno, vai, não é exatamente um transtorno, mas sim. vamos colocar como um transtorno. O sujeito, ele não é um criminoso por ser pedófilo. Ele pode ter a fantasia, que ninguém é criminoso por ter nenhuma fantasia sexual em sua cabeça. Agora, por Ou exemplo, desejo, né? o desejo, não, nenhum desejo é crime. Eu tenho desejo de matar alguém. Nossa, nunca execute seu desejo. Aliás, para Eu isso tenho. existe superego, recalque, um monte de coisa, né? Sim. Certo? Então, o desejo não é crime. Então, o sujeito ser pedófilo não é crime. Inclusive, se eu não estou enganado, existe uma espécie de comunidade, é uma espécie, não, é uma comunidade que eu não lembro o nome, não sei se é pedófilos anônimos, de sujeitos que têm essa condição, vamos por assim, e que se organizam em grupos para poder não. Pra ter uma rede de apoio, entendeu? Para eles não irem para essa dimensão, né? Então, a rigor. Até, por, Agora, até, até porque o desejo, a gente não escolhe o que deseja, né? então, É, ele deve ser um tormento imenso. Imagina uma pessoa só ter desejo por criança, né? sim. Então, agora, a partir do momento que você tem, sei lá, por exemplo, parece que o abuso de menor tem, por exemplo, o sujeito pegou uma imagem de uma criança nua e compartilha. A divulgação da imagem pode ser tipificado como, sei lá, abuso de menor, questão de imagem, mas a pedofilia não é crime. Isso é importante porque, por vezes, e curiosamente, se torna um lugar bastante apropriado pelas direitas, né? E pelos pensamentos autoritários e totalitários do Brasil, né? Ah, todos contra a pedofilia. Não, peraí, contra o que exatamente, né? O abuso de menor? Né? Porque, né? E tem todas teorias da conspiração. O QAnon, que é a grande teoria conspiração norte-americana, que é base de eleitores de Trump, etc. e tal, é toda articulada na teoria conspiratória da pedofilia, né? Que inclusive Hollywood estaria toda organizada em torno da pedofilia e que o Trump seria uma espécie, eu não estou exagerando, tá? É isso aí. E que o Trump, Donald Trump, ele mesmo, né, um dos maiores corruptos, os maiores canalhas da história dos Estados Unidos, seria uma espécie de messias que veio ao mundo para limpar a América, porque a América é o mundo e o mundo é a América na cabeça da gente, né? Que veio para limpar o mundo da pedofilia, tá? Então, assim, né, a pedofilia vamos botar em cima de uma parafilia, né? E agora, o abuso de menor é um problema criminal, né? Abuso de Uhum. imagem, enfim, tem várias questões, né? Daí é o ECA, tá aí o Estatuto da Criança e do Adolescente resolve o problema, né? Agora, no caso dessa mulher, ela é uma adulta, né? Então, assim, em última instância, o que a lei já protege é que, bom, ela é uma mulher adulta que está sendo, que está sendo Aliciada. aliciada, né, sexualmente, e isso é passível de processo. E acabou. Enfim de história. Ah, é o pai. Não sei nem assim. Eu quero imaginar que talvez o fato de ser o pai, aí eu não sei juridicamente. Eu acredito que isso pode funcionar como uma espécie de um agravante criminal, né? Com certeza. Agora, eu não sei dizer Agora, juridicamente. assim, Fábio, eu não sei, mas o meu pensamento, assim, relativamente a este homem, ele não é uma pessoa normal, né? Eu acho que dá pra gente incriminar ele pela atitude sem cair no jogo do que é normal ou não. É, eu também acho. Eu acho que ele precisa de ajuda. Uhum. Ele Ah, precisa de ajuda, ele precisa reelaborar esse desejo, porque o Ah, Freud fala, né? Nós não somos senhores na nossa casa, né? é, Então, realmente ele deve estar sendo assolado por um desejo muito forte, né? Agora, se ele está colocando isso daí para frente, tentando aliciar a filha, aí é é, outra história, né? Aí parece que ele está sucumbindo a esse desejo pernicioso, né? é. Haveria de haver nele uma estrutura ética que desse conta superegóica. O superego existe, né? Ele não vai para análise para falar, não vou ter mais superego. Não, não faça isso. Tenha, por favor. Precisamos do seu superego muito bem articulado, É né? isso. Não há civilização sem superego, né? Então, assim, haveria de haver uma instância superegóica no sujeito
para que desse conta de que, como muito bem colocou o Benjamin, de que ele se organizasse subjetivamente, a que essa pulsão tivesse outras dimensões, outros lugares que não esse, Outros destinos. outros destinos, para que Sim, não esse, tem uma questão né? aí que ela veio para terapia por conta disso, é que ela está recém-casada e ela não está conseguindo ter prazer, nem desejo, nem a vida sexual dela não está, porque ela não está conseguindo elaborar todas as questões e sentir, e estar com o marido e se entregar como se diz, naturalizar a vida sexual dela com o marido. Por quê? Porque quando ela começa a ficar com ele, ele começa a ficar com ela e tudo, ela começa a pensar, poxa, Uhum, era isso que meu pai queria fazer comigo? uhum. É, Caramba, é, tadinha. precisa, Tadinha mesmo, Fábio. é, Você usou a palavra nordestina bem aplicada, bem na Benjamin, hora, tadinha mesmo. Benjamin. Tadinha, né? Mas eu Aham. concordo, sim, A gente. é, é, ela precisa elaborar isso, e só ela, e que É, legal que ela procurou você. É porque eu acho que, assim, na hora da relação, ela tá com o marido, mas para ela não é ele, é o pai. Aí não acontece. e o pai deveria representar o que é de mais sublime, né? O que mais dá segurança, o que mais dá conforto e Sim, proteção, né? É. sim. Você atende a paciente a tempo já, Francisca? Como é que é? Não, ela chegou para mim essa semana. Tem bastante coisa. Não, ela está entrando. É. Foi porque foi assim. Eu achei o caso tão forte que, coincidentemente, a paciente depois dela cancelou. Aí eu deixei ela seguir, sabe? No Uhum, horário. Aí ela falou bastante. uhum. Acho que, Mas bom, ela. enfim, né? Fica como uma ela sugestão, né? Que você, ah, em casos difíceis, assim, né? Que se você achar bom, e me parece que sempre né? Buscar uma supervisão. É sempre bom não, ter, eu tenho supervisão, eu tenho. É porque né? Sempre essa bom semana, trabalhar com devido a supervisão. muitos acontecimentos, por causa dos acontecimentos da semana anterior, aí eu não pude falar desse caso, mas terça-feira tem supervisão e eu vou abordar essa situação. Isso, porque. Eu não tenho coragem de, nesses casos assim, tem outro caso que eu atendo que é terrível também, de pai e mãe, que abusava da criança com 5 anos. Eu não consigo pensar em trabalhar a situação sem a supervisão, entendeu? Sim. O que me sustenta é a supervisão. Ah, que bom. Precisa mesmo, porque Uhum. às vezes a gente tem uma tendência a achar que o que que a gente pode fazer, né? A gente pode estar Não, ali, né, para que o paciente, para que ele percorra esse processo, né? E isso vai demandar tempo, né? sim, E sim, aí, isso daí parece ser a formação, uma formação neurótica também, né? No sentido de que ela não consegue satisfazer a pulsão sexual, né? A libido dela não consegue transar com o marido, né? pois é, Então, e o meu medo é assim, eu fico pensando, se ela não retomar a sexualidade dela normalmente com o marido dela, como é que ficará esse casamento? Mas tem muito tempo ainda, né? Assim, digamos assim, tem muita coisa para acontecer e você falou que ela começou terapia recentemente, né? Tem muita Não terapia para foi? fazer, né? Foi. Eu acho que, assim, pelo menos eu vejo que a terapia dá muito certo, né? Assim, tanto na minha experiência pessoal como nos pacientes, assim, a terapia funciona, a pessoa falar de si, a pessoa se colocar em palavras, né? Funciona. Tem alterações. per, Sim, perlaborar, né? Funciona. Ela tem a possibilidade de, com a tua ajuda,
elaborar tudo isso que não foi elaborado até hoje, né? Muita É. supervisão e o importante é que houve uma solução em termos de física, né, de separação de corpos e que até foi acionada a justiça, boletim de ocorrência, porque acho que a primeira coisa nesse caso é, bom, estamos no caso de uma agressão sexual, né? Então, primeiramente, acho que é uma questão jurídica mesmo, né? Olha, boletim de Mas, ocorrência. sabe, não é só uma agressão sexual aí nesse caso, né? Não, não, não fica Tem outras é, agressões, claro, né? claro, claro, com certeza. Mas vamos em frente. É isso aí. Vamos em Então, frente, pô, né? toda força aí para o trabalho e muita leitura, muita supervisão, porque ela precisa desse apoio de escuta mesmo, né? Muita escuta mesmo. Sim, muita escuta. Muita Pois escuta. E, é, é- bom final de semana para todos. também é um super caso, dona Francisca. Se a senhora vê pelo outro lado, Sim, a senhora É, vai, a senhora vai ter é, muita coisa aí para trabalhar vai. e como progredir dentro da psicanálise, né? É um caso bem sim, interessante. Com certeza. muito. Pois tá, bom final de semana para todos. Gente, Obrigado muito obrigado. pelo saber, Até pelo semana que saber de vem. vocês. É tudo Até nosso. semana que vem. É tudo nosso, dona Tchau. Legal. Francisca. E o que não for, nós toma. Tá bom, eu ajudo a tomar. É isso aí. Um Abraço. abraço, Valeu, gente. tchau. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Fábio. Obrigado, hein? Tchau, Valeu, dona obrigado a você. Francisca. Tchau, tchau.